Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou agradecido a Deus por essa oportunidade de juntos meditarmos na palavra do Senhor, uma reflexão profunda de verdades bíblicas. Quero te pedir para compartilhar essa mensagem, se inscrever se você ainda não está inscrito no canal, dar um joinha. Vamos divulgar as verdades da palavra de Deus. Interessante o tema que nós estaremos abordando. Ele tem um peso. Eu me lembro dos profetas vaticinando no Antigo Testamento quando eles diziam peso da palavra do Senhor. Então essa mensagem, ela tem um peso. Eu vou te fazer uma comparação. Quando uma organização quer desestruturar uma outra, desestabilizar, destruir uma outra, ela envia pessoas para se infiltrarem. Os infiltrados, que são enviados pelos adversários, pelos opositores, pelos inimigos, eles ficam parecendo pertencer àquela organização, mas eles não são verdadeiros, eles são falsos, eles são oposição. Então, baseado na carta de Judas, o Judas, meio-irmão do Senhor Jesus, que escreveu aquela carta que nós encontramos antes do livro do Apocalipse, no Novo Testamento. Ele escreveu por volta do ano 70 da era cristã, próximo do tempo da destruição de Jerusalém, que foi também no ano 70. E ele traz nessa carta sobre os infiltrados na igreja. Então, eu posso usar como tema para essa reflexão: quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Nós somos os amados do Senhor, como é chamado na carta, ou somos os infiltrados na igreja? É uma reflexão de peso, mas que o Espírito Santo possa nos esquadrinhar. Então eu vou ler Judas, que só tem um capítulo, os versículos 3 e 4. Ouça o que o Espírito diz. Está escrito assim, versículo 3 e 4. Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé que uma vez foi confiada ou foi dada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como nosso único e soberano Senhor. Que profundidade interessante essa carta. Judas está conclamando, está nos chamando você, chamando eu, chamando a igreja, para batalharmos pela fé. É uma batalha acirrada, é uma batalha desafiadora. E por que Judas está nos chamando para batalhar pela fé? Porque tem uma peleja, tem uma luta que ele está se referindo que não é do lado de fora das quatro paredes. Não é a luta da perseguição do Império Romano, não é a luta da perseguição do Sinédrio, não. Não é luta do lado de fora. São lutas, uma batalha do lado de dentro, de pessoas ímpias que adentraram a igreja,
se passando por amados de Deus, mas sendo os chamados infiltrados. São esses. Então Judas está conclamando para uma batalha pela fé santíssima que o Senhor nos deu. Porque quando se tem os infiltrados, que não são os verdadeiros, eles podem naufragar a fé daqueles que estão lutando para servir ao Senhor e serem fiéis e terem uma vida guiadas pelo Espírito. Mas vamos ver aqui o que a palavra traz sobre esse tipo de pessoas que parecem ser o que não são. Isto é, não são os verdadeiros. Eles são o joio no meio do trigo. Então o apóstolo Judas diz assim, que eles entraram dissolutamente. Significa que os infiltrados entraram com ardil, entraram com fingimento, galgaram amizade, estão no meio de nós com peles de ovelhas, mas não são ovelhas. E o que dá a entender nessa carta de Judas é que esses tais infiltrados galgaram posição, cargos, credibilidade, liderança. E ele diz que participam das festas ágape do povo de Deus. Esta festa ágape, há cerca de 2000 anos atrás, é conhecida como a festa da comunhão, a festa do amor, em que os servos do Senhor se reuniam, participavam de banquetes e depois celebravam a Santa Ceia, o corpo e o sangue do Senhor Jesus em memória dele. E nessa festa, sorrindo, entretendo, enganando, estavam lá os infiltrados. Mas sabe como que Judas chama eles? Chama eles de rochas que estão submersas nas águas. Mas que aplicação tem isso? Hoje em dia é muito fácil para os navios, através do radar, identificar uma rocha perigosa. Naquele tempo não. Essas rochas eram perigosíssimas para quebrar o casco do navio, o navio afundar, ir a pique. É por isso que a amizade com os infiltrados leva muitos a naufragar na fé. Mas eles são chamados também de estrelas errantes, aquelas estrelas cadentes que passam em segundos e desaparece para a escuridão de trevas e negritude do espaço. São chamados também de nuvens sem água, levadas pelo vento sem rumo. São chamados também de árvores infrutíferas, desarraigadas, 2 vezes mortas, totalmente desarraigadas. Mas se você me perguntar, numa aplicação mais prática, quem são essas pessoas? Quem são os infiltrados? Judas nos dá uma tradução que são murmuradores, pessoas descontentes, pessoas que reclamam sempre, que andam conforme as suas paixões, que vivem conforme as suas concupiscências. A epístola de Judas nos traz 3 características que denunciam os infiltrados no meio da igreja. Aqueles que parecem ser o que não são. Porque há uma diferença nessa carta entre os infiltrados e os amados do Senhor. Que eu e você possamos estar na categoria de amados do
Senhor e não infiltrados. Aleluia! Se o Espírito Santo habita dentro de nós, nós somos os amados do Senhor. E por que Judas chama os irmãos de amados do Senhor? É porque ele está olhando para os irmãos com a lente de Deus. E porque ele sentiu a necessidade de escrever sobre os infiltrados. É porque o Espírito Santo deu discernimento daqueles que haviam entrado no meio da igreja, como o apóstolo Paulo também, em Atos capítulo 20, quando está abraçando em lágrimas e se despedindo dos anciãos de Éfeso, que eram líderes de igrejas. Ele diz que após a partida dele, diz o apóstolo Paulo, lobos devoradores entrariam no meio do rebanho. 3 características para identificar os infiltrados. Primeira verdade que Judas diz é que antecipadamente foi anunciado pela palavra do Senhor que haveriam homens pecadores no meio do povo de Deus. Pessoas sem temor. Isso Pedro, o apóstolo, escreveu, o apóstolo Paulo escreveu, e Judas está trazendo à tona. Quem são eles? Já está predito, porque a condenação deles é certa. Parecem que têm, mas não têm o Espírito Santo de verdade. Porque são pessoas que fazem o mal e não se sentem mal. Fingem serem santos, mas são pecadores contínuos, pecadores contumaz, pessoas que têm a mente cauterizada, não têm sensibilidade, contraria o Espírito Santo de Deus. Mentes cauterizadas, vida podre, suja, mas não se incomoda, são amigos do pecado. Uma hipocrisia que não vê problema em nada. Lembra de Mateus capítulo 7? Quando o grande rei naquele dia olhar para aqueles servos que diz, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas. E o Senhor responderá abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Infiltrados. Vocês sabem, meus queridos, a palavra de Deus é tão poderosa que ela fala de mim e ela fala de você. Aliás, ela fala de todos, ela traz o relato. A Bíblia fala daqueles que hão de herdar a vida eterna em Deus por Cristo. Tome isso para você, como eu tomo para mim. Mas a Bíblia também fala daqueles que estão vestidos de ovelhas e são lobos devoradores, amigos do pecado, coração insensível para o arrependimento. Segunda característica que Judas fala, ele fala, escrevendo na sua carta, que são homens ímpios. Homens ímpios que praticam a impiedade. O texto também nos diz que o Senhor virá. O Senhor virá para trazer convicção das impiedades de todos os ímpios. As obras ímpias e as palavras insolentes que foram proferidas contra o Senhor. O Senhor vem para julgar tudo isso. E muitas vezes vem na nossa mente, mas quem são os ímpios? Vamos buscar uma tradução clara para nós. Os ímpios, que são os infiltrados, que Judas está dizendo aqui pelo Espírito Santo de Deus, são pessoas que não respeitam a divindade, que não têm temor, são irreverentes, são pessoas zombadoras.
pessoas que não respeitam a Deus nem as coisas sagradas. Sabe aquelas pessoas que têm uma postura, um comportamento de descaso? Sabe aquelas pessoas que brincam, ficam rindo e zombando? São indiferentes quando se fala do quanto é sagrada as coisas de Deus, sobre o zelo do Senhor. Para essas pessoas não tem valor nenhum, não leva a sério a verdade da palavra de Deus. É como uma criança que quando o pai fala, a mãe fala, joga os ombros para cima e não dá importância nenhuma. São essas pessoas dando de ombros para o Espírito Santo de verdade. Esses são infiltrados. Uma outra característica que Judas dá, transformam em libertinagem a graça de Deus. Como que pode transformar em libertinagem a graça de Deus? É com indulgência moral. O que seria essa indulgência moral? Vamos traduzir aqui. É uma moral não rigorosa. As pessoas não levam em conta, não pesam a impureza da vida, a promiscuidade, a prostituição, o adultério, a pornografia, o sodomismo. Não, são pessoas que não têm nada de rigoroso, não levam nada a sério sobre a gravidade do pecado, perdoa, tudo é perdoável, é uma moral frouxa, não tem rédeas curtas para tratar com o pecado, é afrouxamento da moral, é folga. Aquelas pessoas que ficam dizendo: eu faço, mas a graça de Deus é imensa. Deus vai perdoar, Deus é amor, Ele perdoa tudo. Vamos abusar da graça de Deus. São pessoas que invertem a tradução do versículo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar, que Deus tem graça para nos perdoar. Deus sabe que a carne é fraca, Deus perdoa. É ministério do Espírito Santo, é dispensação da graça. Deus é um Pai bondoso, se engana. Deus é justo juiz. Aquele povo que saiu do Egito, a maioria pereceu no caminho. Muitos infiltrados pereceram no caminho, porque justo é o juiz de toda a terra. Deus tem balança fiéis para pesar a cada um. Vou te dizer uma grande verdade, deixa o Espírito Santo escrever isso nas tábuas de carne do teu coração. O perdão do amor de Deus só vem para um coração verdadeiramente arrependido dos seus pecados. Se não houver um coração arrependido dos seus pecados que gerou castigo em Cristo Jesus, o perdão de Deus não virá. Não adianta ficar falando que Deus é amor, que Deus é amoroso, não adianta. Não adianta ficar deitado na poltrona de uma graça ilusória, com namoro sujos, com noivados imorais, falando palavrão, pensamentos de lascívia, cobiçando a mulher do seu próximo, cobiçando o homem do seu próximo. Não, o perdão verdadeiro de Deus vem em um coração que se arrepende. E aí a pessoa prova do Espírito Santo de verdade. Sinta o Espírito Santo agora. Sinta o Espírito Santo nessa ministração. Sinta o Espírito Santo no peso dessa palavra. Será que você é um infiltrado que está me ouvindo ministrar? Espero que não. Espero que você seja amado do Senhor Jesus. Caminhando para a conclusão,
Judas diz que os infiltrados negam ao Senhor Jesus. Nega que Ele é Senhor, que Ele é soberano. Esse título de Senhor tinha uma autoridade tão grande há 2000 anos atrás, que era um título dado a César, ao imperador romano. Agora, se o infiltrado nega o Senhor Jesus, não é questão dele fazer uma pregação, um discurso dizendo: eu quero ensinar vocês e convencer e negar que Jesus não é Senhor e não é soberano. Não é isso. O infiltrado pode até falar bem de Jesus. Mas se fala bem de Jesus, como que nega? Nega nas suas atitudes, nega no seu testemunho, nega na sua vida. A pessoa pode falar bem de Jesus a vida toda, até chegar à velhice e passar para a eternidade. Mas se amou a mentira, se praticou a mentira, negou o Senhor Jesus. Se praticou o furto, se roubou, negou o Senhor Jesus. Se praticou as concupiscências da carne, negou o Senhor Jesus. Se contaminou o seu olhar, negou o Senhor Jesus. Se odiou o seu semelhante, negou o Senhor Jesus. Se nós não amarmos aos nossos irmãos a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Esses são infiltrados. Eu quero concluir dizendo que os infiltrados são homens que não obedecem à palavra de Deus. Não obedecem às verdades do Senhor. Ainda que estejam lado a lado conosco, no dia a dia, mas são infiltrados, porque o coração deles são duros. E eu concluo dizendo, se você quiser saber, Pastor Rogério, quem são os verdadeiros? Os verdadeiros são aqueles que se arrependem. Os verdadeiros são aqueles que ouvem a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Aqueles que se afligem com as suas falhas, com seus pecados. Aquele que lamenta, que chora e prova a dor da restauração e se humilha e busca o perdão de Deus. Que assim seja a sua vida e a minha vida e que sejamos amados do Senhor Jesus. Amém.